Hoje a gente vai falar sobre teatro, mas um teatro que mexe com as crianças, porque às vezes a criança é tímida, ou às vezes a criança não sabe relacionar-se com outros pares, né? Mudou de escola, e aí vem uma aula de teatro, e aí você vai falar, mas aula de teatro, qual a importância da aula de teatro para a criança? Bom, a importância a gente vai saber e conhecer agora na companhia da Fernanda Pierosi. Você é muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui, obrigada pelo convite. E quando a gente fala de teatro, a gente pensa só no teatro, enfim, com palco, com cortina, com luzes, mas o teatro da vida também exige que você se movimente, que você interaja, que você tenha sorrisos e, enfim, exige um pouco mais. As crianças não estão acostumadas muitas vezes com isso, né? Então, quando a criança chega, mesmo os pequenininhos, você já começa a ajudá-los nessa interação, nesse abrir-se. Com certeza. Dentro do teatro, principalmente no infantil, a gente trabalha muito a expressão, como a criança vai se comunicar entre as pessoas, entre eles, como que ela vai saber como ela está se sentindo naquele momento, para poder passar isso numa comunicação verbal, corporal, facial. Então, como a gente sempre Que são fala, várias linguagens, né? Sim, totalmente, várias expressões. Então, a gente faz esse desenvolvimento global com a criança. Engloba a parte motora, a parte psíquica, a parte de fala, dicção. Então, realmente, a gente desenvolve bastante dentro do teatro. E qual o impacto de todo esse trabalho na vida da criança? No aprendizado dela? É um impacto muito grande, uma vez que a criança, para ela poder se expressar, primeiro ela tem que pensar dentro da cabeça dela como ela vai fazer aquilo. E após isso ela colocar em prática. Então, dentro da escola, tudo isso acontece dessa forma. Como que ela vai levar isso para uma prova, como ela vai levar isso para uma relação com o professor, uma relação com o aluno, para a vida de forma geral, né? Como isso vai se perpetuar até realmente quando ela for adulta. Às vezes, as crianças não têm muita noção dos seus sentimentos, mas elas são muito solidárias umas com as outras, principalmente aquelas que elas têm mais afinidade, então elas chegam, e quando entra um aluno novo, elas querem conversar, e eu acho isso bonitinho demais. Mas o teatro ajuda também nessa sociabilização, nessa empatia de ver que o outro está chegando, está se sentindo meio trocar de lugar. Vocês ensinam isso também, através do teatro? Com certeza, porque já que no teatro nós trabalhamos como eles vão se colocar em um personagem, eles sabem muito bem como é estar na pele do outro, como é ter sentimentos que naquele momento ele pode não estar sentindo, mas ele vai ter que passar por isso. Então, quando ele se depara com um amigo que está passando por uma situação que não é legal, ou como você disse, um amiguinho novo que está chegando na escola, eles realmente conseguem se colocar na pele daquele amigo e conseguem pensar, nossa, eu vou ajudá-lo ou eu vou conseguir colocá-lo aqui, inseri-lo no meu meio, porque ele sabe como é realmente passar por aquilo, né? Já que a gente trabalha muito isso deles estarem em outros personagens, vivendo outras vidas ou até mesmo tendo outros sentimentos que não é no momento da aula. Então a gente trabalha muito a alegria, a tristeza, o tédio, a gente brinca muito, né, que o Divertidamente, que é um filme muito famoso, Sim. que esteve muito em alta nesses últimos tempos, eles adoram. Então, como que os sentimentos são trazidos realmente por esse tema. Então, eles gostam bastante. E esse expressar-se, eles conseguem entender, porque você falou do personagem, que eles vão ter que vestir a pele daquele personagem, interpretá-lo com todos os sentimentos daquele personagem, não os seus. Então eles têm que aprender a fazer essa divisão. As crianças que atingem ou que começam a fazer esses ensaios para a apresentação dessa peça, têm a partir de quantos anos? Nós trabalhamos a partir dos 2 anos de idade. Ah, meu Deus! Nós, inclusive, Exato. estamos vendo ali algumas imagens. Sim. Quantos anos tem essa galerinha? São muito pequenininhos, olha lá. Bom, essa galerinha, eles têm de 2 a 7.
Então, nós temos alunos ali, a mais novinha é a Sara, que tem 3. Ela acabou de fazer 3. E aí nós temos alunos de 4, de 5, de 6 e de 7. Então, nesse caso, os alunos muito novinhos, como eles, a gente tem a parte positiva, o privilégio da criatividade. Então, como na infância a criatividade é muito maior do que quando nós somos adultos, eles vivem brincando, eles vivem dentro da casa deles ou até mesmo na escola, brincando de ser mamãe, de ser papai, de ser um astronauta. Então, eles têm muita facilidade de entrar nesse personagem. Eles adoram brincar de heróis, de contos de fadas. Nessa aula nós estávamos trabalhando uma atividade muito legal, que eles criaram a história deles. Então eles criaram o cenário, que aí é todo o cenário que eles estão criando. Eles criaram quais eram os personagens, o começo, o meio e o fim de cada parte da história. Esses petitinhos tudo que fez isso. Pois é, o colchão gordo, que é o que a gente chama na ginástica, né, que nós estamos utilizando, é o palácio que eles criaram. Ah, por isso que ele é diferenciado assim. Exato, eles que criaram, eu não dei dica nenhuma, eles que falaram, eu quero que o colchão seja o palácio. Em volta são as ruas de gelo da cidade Wilson, que eles criaram a cidade Wilson. E aí a história, a problemática da história, que eles sempre sabem que para ter uma história precisa ter uma problemática, é que os lobos invadiram a cidade. Então tem alguns personagens que são os lobos, tem o presidente, que é o professor Wilson, que é o dono da cidade, tem a rainha. Que lindo! Eles que criaram tudo. Olha, e a gente pensa assim, as crianças são tão pequenininhas, eles não vão conseguir desenvolver, mas é essa a técnica que ajuda as crianças a liberar a criatividade, como ela disse, as crianças são muito criativas. A gente, às vezes, é que, como adultos, queremos que eles pensem como nós e a gente vai, poda. A gente tolhe toda essa criatividade fazendo assim, para com isso, imagine, isso aí não tem nada a ver. E muitas crianças acabam se retraindo, ao invés de expandir a criatividade, ela retrai. E isso é importante. Com a nossa conversa hoje, e nós vamos falar um pouco mais no próximo bloco, nós queremos também, porque na escola, com os seus alunos, você sabe o que fazer, você faz uma programação de aulas, sabe em cada momento que você vai colocar. Mas hoje eu quero aproveitar a tua presença aqui, Fernanda, e dar dica também para os pais, como incentivar essa criança a crescer, a fazer da sua imaginação um cenário. Vamos fazer isso? Claro. Então, no próximo bloco, a gente sai agora para o intervalo. Vou convidar a Fernanda e você de casa também para tomar um bom copo d'água e a gente volta já. E aqui eu quero continuar conversando sobre o teatro, porque a Fernanda Pierosi está aqui conosco hoje, ela é professora e de um colégio aqui da cidade de Campinas, e eu achei interessante porque quando a gente falou de teatro, a gente mostrou o quanto isso desenvolve a criança no relacionamento com outras crianças, com os coleguinhas de classe, também na criatividade, ou seja, tudo até agora foi muito positivo. E o teatro tem essa proposta também. Só que não é a única disciplina que as crianças aprendem. O teatro também ajuda de alguma forma, porque a disciplina, cada uma das disciplinas, elas interagem entre si. Com o teatro acontece a mesma coisa? Com o teatro, mais ainda, porque dentro do teatro, já que eles conseguem se expressar melhor, dentro das disciplinas não vai ser diferente a comunicação deles. Então, às vezes a criança ela tem alguma dificuldade, ela precisa, em matemática, em português, seja qual disciplina for, ela precisa se expressar com a professora, se comunicar com o colega que ela está com dificuldades, qual é essa dificuldade. E para uma criança, para nós isso parece muito fácil, né? Você falar qual é o seu problema. Mas a gente esquece que quando a gente era pequenininho, era muito difícil a gente entender o que a gente estava sentindo, qual era a nossa dificuldade, qual era a nossa dúvida nesse caso. E o teatro, ele ajuda a criança principalmente a entender dentro dele qual é o sentimento, qual que é a dúvida dele, passar isso
para o profissional, passar isso para um amigo e como que a relação afetivo-social com o professor, com os colegas de sala, até mesmo dentro da escola, vai melhorar dentro de cada disciplina, porque quando a criança é feliz, ela aprende. Então, o teatro, sim, é muito importante, ele tem uma interdisciplinariedade muito grande. E olha, eu aproveito aqui para agradecer a Bernadette Lopes, lá de Paulínia, colocou assim: a minha neta Sofia fez cursos de teatro e representou papéis em vários. Ai, que linda! Hoje ela é adolescente, mas foi muito bom para ela. Acredito no teatro para crianças como forma de formação integral. Ó, justamente o que nós falamos agora. Sim. Né? Nós falamos da sociabilização, mas também estando na escola, essa interdisciplinaridade. Ah, meu Deus! Agradecendo aqui a Mônica Cristina também, que está participando conosco, a Maria Conceição. E quero mais pessoas participando aqui. Não se esqueçam de colocar a cidade e o estado ou o país de onde você está nos vendo, tá bom? Eu quero aqui continuar o nosso tema, porque o que nós queremos hoje é mostrar para vocês que se não existe aula de teatro na escola do seu filho, porque nós estamos falando com todo o Brasil, então pode ser que não tenha, mas você pode fazer o quê? Buscar aí na sua cidade, se a sua criança é muito tímida, buscar esta aula de teatro para ajudar essa criança, porque eu consigo só ver até agora coisas muito positivas. Totalmente positivas. Então, mesmo que não tenha aula de teatro na escola, oferecida pela escola, é interessante que os pais busquem aulas de teatro para os filhos? Com certeza. Existem muitos cursos de teatro, tanto cursos livres quanto um curso técnico, que normalmente é a partir dos 14 anos, 14 para 15, que eles aceitam os alunos para profissionalizar. Mas, antes disso, é o teatro livre, o teatro infantil, que existem muitas ONGs que realizam, da mesma maneira existem muitos cursos pagos também. Então, é muito interessante as crianças que fazem fora. Eu tenho muitos alunos que, além da escola, eles também realizam cursos fora. Então, eles também têm a oportunidade de apresentar mais, de conhecer mais amigos, então é sempre muito importante. Então, essa vivência teatral, já a partir da infância, vai refletir no adulto. Totalmente, vai se perpetuar até o final da vida. Olha, eu tenho uma amiga que hoje está nos visitando aqui e obrigada, Luciana, por estar conosco. Mas quando eu fiz, você fez na PUC também, Luciana? Fez, né? Você fez aula de teatro com o... Esqueci o nome do professor agora. Mas nós tínhamos aula, adultos, nós tínhamos aula de teatro. Eu falei, mas como que em jornalismo vai fazer aula de teatro? Mas foi tão importante para tantos dos meus colegas que eram tímidos, não sabiam se expressar direito, aprenderam adultos na aula de teatro, de jornalismo, a se soltar. Porque o jornalista também precisa conversar, falar, né? Eu já não era tão tímida assim quando eu fiz aula de teatro. Mas isso me ajudou muito, porque eu era uma adolescente que me escondia, né? Não chegava a visita, eu escondia. Então você imagina hoje, eu falando o tanto que eu falo, o quanto a aula de teatro também foi importante para mim. Então eu estou imaginando um adulto, uma criança que passa por você, já na fase adulta, o quanto esse adulto vai ser desinibido, vai saber se expressar, vai saber. Então, eu queria muito que você falasse um pouco mais sobre o teatro na vida da criança, a partir da escola ou não, né, de uma escola de teatro ou da escola normal. Como que os pais deveriam incentivar os filhos em relação a isso? Bom, em relação a como você pode fazer em casa com o seu filho. Em casa, é sempre muito necessário que você incentive o seu filho a conversar com você. Você pergunte sempre para ele o que ele está sentindo em momentos de crise ou em momentos facilitadores, como o dia a dia. Às vezes a gente esquece dentro de casa com as crianças, eu também tenho um pequenininho, meu afilhado, que sempre está comigo, e a gente esquece de simplesmente conversar. A gente só quer que a criança aprenda as palavras, mas após um tempo a gente acha que ela já sabe se expressar de maneira correta. Mas é muito mais interessante a gente incentivá-los a sempre ter essa fala
autônoma. Então, como eles conseguem se expressar de tudo que eles estão fazendo. Então, ele está brincando, ele está ali na sala, você está fazendo as suas coisas. Pergunta para ele, o que você está fazendo? Me conta o que você está fazendo. Ah, eu estou fazendo isso, isso e aquilo. Tudo bem. E por que você pensou nisso? Ah, eu pensei por tal e tal motivo. Ajude ele a linkar todas aquelas grandes coisas que estão passando na cabecinha dele, que às vezes ele nem sabe que ele está pensando, mas que quando ele for adulto, ele vai saber ligar todos esses pontos de maneira fácil. Então, é sempre muito interessante que a gente converse. Quando está entre família, pedir também para que os outros adultos, que a gente esquece que tem uma criança às vezes perto da gente, né? Que converse com ele sobre como foi o dia na escola, sobre como estão as relações dele com os amigos. Às vezes chamar os amigos também para poder brincar em casa, né? É super interessante para você ver como que o seu filho ou a criança que está junto com você está se relacionando. Isso é muito interessante para que você esteja presente de uma parte mais diferente da criança, não só o desenvolvimento cognitivo na escola, não só fazendo a lição, não só ajudando a tomar banho, a escovar os dentes, mas também na parte de crescimento da dicção dele, de como que ele vai pensar e se expressar melhor. Sempre estando presente o máximo possível, essa é a minha dica principal. E eu gostei demais dessa dica e lembrando que nós estamos aqui usando o teatro como uma ferramenta pedagógica. Sim, com certeza. Pedagógica e também dentro de casa familiar. Porque muitas vezes, né, quando a gente tem crises dentro de casa, então uma briga familiar, muitos sentimentos ruins das crianças, eles não sabem se expressar. Então, muitas das vezes que a mãe ou o pai fala, ai, você está muito mimado, você não sabe falar o que você quer, mas ele não foi ensinado a falar, às vezes, o que ele quer, o que ele está sentindo. Então, às vezes, uma dinâmica muito boa é essa, né? O tanto que a gente conversa com a criança dentro de casa, depois ele vai saber se expressar não só fora, mas para você também. Então, papai, mamãe, eu tô sentindo tal e tal coisa. Primeiro é sempre importante acalmar a criança, esperar que ela se acalme sozinha ou se ela precisar de alguma ajuda, ajudá-la. E após isso falar, tá bom, agora me conta o que você está sentindo, o que aconteceu, mesmo que você estava presente no momento que aconteceu o problema. Eu sei que é difícil para nós mantermos a calma também, mas depois a criança explicar o lado dela. Ela está contando uma história, só que é a história dela. Então é muito importante para o desenvolvimento dela dentro de casa e vocês vão ver a diferença para vocês também. Pais, tenham tempo para os seus filhos. Totalmente. Ouvi-los é super importante. Não só ter tempo, mas o tempo de qualidade, né? O tempo de qualidade, ouvir com qualidade, não é ouvir no celular. Ah, pode falando que o papai e a mamãe estão ouvindo e aqui o celular. Exato. Vamos largar o celular, gente. Mas agora eu tô com o tablet, não tô com o celular na mão, mas agradecendo aqui o carinho da Edileuza Vieira, ela é lá de Lagoa das Pedras dos Brás, no município de Crateús, no Ceará. Diz que ama muito o programa é maravilhoso. E está sempre ligadinha todos os dias. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada mesmo. O Tiago Pontes, que também é professor, filósofo, que vem sempre aqui no programa Mulher.com, ele colocou assim, alguns dos trabalhos em sala de aula, eles apresentam oportunidades, conteúdo em forma de teatro, e muitos adoram esse formato. Então, independente da idade, o teatro é muito importante. Fernanda, eu quero agradecer a tua participação comigo, sucesso nessa sua empreitada com as crianças, que muitos possam lembrar de você com muito carinho, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui.